Começamos a quarta aula e o nosso tema é o que a gente chama de mediação socioanalítica, MSA. Na teologia da libertação, alguns autores elaboraram esse passos, que normalmente a pessoa identifica como ver, julgar e agir, que não é. Tá? Normalmente a gente vê, julga e age. Primeiro erro básico é que nessas três etapas você vê, faz a mediação socioanalítica, analisa, faz um julgamento e depois depois planifica a ação, discute as questões da ação. Tá? Depois, os três momentos da teoria. Depois vai na prática. Porque a pessoa que já pensa, eu tenho que fazer, isso está errado, tem que fazer, e já sai fazendo, não planifica. E uma das coisas na meditação prático-pastoral é, por exemplo, discutir o que nós desejamos. É possível? E o pessoal diz, não, claro, porque se nós queremos, quem quer, quem deseja, consegue. Não, isso é um dos grandes mentiras, uma das grandes modernas. Você não faz porque você, no fundo, não quer. Porque quem quer de verdade, faz. Porque poder é querer. Não. Poder não é querer. Querer é gigantesco. O desejo é gigantesco. O poder, a possibilidade de fazer, é muito delimitado. Tá? Então, vamos lá. Então, feito essa introdução geral, então, questão da mediação socioanalítica. Então, primeira coisa aqui, né? Teologia, no mundo ocidental, sempre dialogou teologia com filosofia. Por quê? Você não tinha teologia como tal na origem. Você tem a Bíblia e os ensinamentos dos padres, os grandes lideranças, grandes figuras do cristianismo. E você tem para explicar e justificar na sociedade, porque os cristãos é uma minoria, você tem que explicar para si próprio e para os outros a partir do quê? Das filosofias ou das teorias dominantes que existiam lá. Porque as pessoas têm que explicar o que é a vida, o que é justiça, o que é isto ou aquilo, a partir do que está lá. Então, você dialoga com a filosofia dominante. Então, quando Paulo, por exemplo, o primeiro grande pensador que vai para fora do mundo de Israel, ele começa a explicar as coisas para os gregos, e os gregos falam, você está indo bem, mas de repente negócio de ressurreição, isso é bobagem, volta para a terra. Porque para os gregos não existe ressurreição, não é importante, não existe, porque não há morte no ser humano. O ser humano tem uma alma imortal permanente. Então, como se fala em ressurreição? Não faz sentido. Aí o Paulo tem que explicar isso, tem que introduzir. Aí, para explicar isso, precisa explicar de um jeito que as pessoas entendam. Aí, então, ele vai falar, por exemplo, que tem um corpo espiritual depois da morte. Os caras falam, como? Depois da... se você aceita a ressurreição, depois voltou a viver, você tem o quê? Um corpo imaterial, porque é alma. E o Paulo diz, não. Né? Então, esse é o primeiro momento. Daí que o cristianismo, quando sistematiza filosoficamente, teologicamente, no mundo grego-romano, vai perdendo as ideias fundamentais da Bíblia. Isso é uma outra lógica, outra cultura, outra metafísica, vamos dizer assim, e aí começa a transformar o cristianismo que nós temos ocidental, que é o cristianismo greco-romano, e não judaico. Só para localizar. Então, aí a teologia sempre dialogou com filosofia. Então, Agostinho dialoga com Platão, dos platônicos, neoplatônicos. Tomás de Aquino diz, olha, a filosofia platônica não dá conta das coisas fundamentais, a melhor forma de usar para entender a Bíblia e o ensinamento da igreja é Aristóteles.
que ele aprendeu através dos árabes, né? Então, isso é uma outra história. E dialoga. E aí, o cristianismo católico na Europa vai dizer que a filosofia perene, que funciona para a doutrina católica, é tomismo aristotélico, que explica a essência das coisas. Lembra? Ah, não, não foi, desculpa, foi na aula, outra aula, não nessa, no curso do mestrado, que eu tinha discutido que antigamente acreditava que conhecer a verdade é complementar, contemplar a realidade eterna. E a filosofia aristotelomista e teologia escreveria, tá, a verdades eternas. Isso foi no mundo católico até 1950, 60. No mundo protestante, no final do século XIX, já entra em crise. Tá? Mas quando chega a teologia da libertação, diz assim, ó, a filosofia moderna que os teólogos estavam usando, por exemplo, estava Heidegger, né, que o Plínio estudou, de vez em quando comenta essa coisa de fenomenologia, etc. O pessoal diz, isso não dá conta. Por quê? Porque o nosso problema é o problema dos pobres, que é um problema social, que tem origens históricas, e a gente quer soluções históricas no interior da história. Conceitos eternos não são capazes de explicar a diferença do sofrimento dos pobres em 1940, antes da industrialização, e o sofrimento dos pobres em 1960, 70, com a industrialização. Porque entre 40 e 70, nós tivemos, a partir de 50, o processo de industrialização dominante ou forte no Brasil e em outros lugares da América Latina. Então, você introduz uma discussão importante que é a história. Dois, a filosofia não dá conta. Do início, eu dizer que não precisa de filosofia, filosofia não serve para nada, até que aparece, não, espera aí, tem outros filósofos, aí o Dulce vai ser importante. Não, há aspectos fundamentais que a gente discute que a filosofia ajuda. Não a filosofia aristotélica, tomista, hegeliana, que justifica a dominação, mas um outro tipo de filosofia. Aí ele vai usar o Levinas, que é um filósofo judeu, depois vai usar Marx e outros, vai dialogar com outros. Então tá, mas o que nos importa, assim, que uma característica importante das libertações é não basta mais a filosofia, porque categorias, conceitos eternos ou ahistóricas não dão conta do nosso problema. Então, sempre o critério é o nosso problema prático. E aí a gente vai estudar o que então? Ciências sociais. Você precisa entender a dinâmica da pobreza, a causa e a solução da pobreza, a gente precisa falar com ciências sociais. Tá, ótimo. E aí, e ciências sociais? Existe uma única coisa chamada ciências sociais? Não. Como em todas as ciências, você tem diversas perspectivas. Mesmo ciências chamadas naturais, um tempo atrás eu estava estudando biologia, estava discutindo teoria da evolução, etc. Aí fui lendo que é uma escola que aceita evolução, mas não é darwiniana. Isso, então aí tem um pequeno, está crescendo, etc. Ótimo. Porque todo conhecimento científico é resultado de produção humana, localizado, numa perspectiva diferente. Ótimo. Então, as ciências sociais, pior ainda, né? Porque não estou falando de biologia, não estou falando de árvores ou de células. Estão falando de dinâmicas sociais, que é muito mais complexo. E aí, então, você escolheu, havia na época duas grandes correntes, ou duas escolas. A escola funcionalista e a escola dialética. Obviamente, no interior de cada escola, de linha, você tinha também escolas diferentes. Mas tá, o que é funcionalismo? A palavra função. Então, o papel das ciências sociais é analisar e entender como funciona as funções de um sistema e como melhorar o problema da função e disfunção. Por exemplo,
Por que é que nós temos conflitos entre homens e mulheres na família? De fato, estamos em um problema. Então, você diz, porque o sistema familiar entrou em crise. E quais são os sistemas, quais são as partes fundamentais do sistema familiar? Você tem pai, mãe, os filhos. E depois as família nuclear, outras famílias, mas tá, ótimo. Então, não família moderna, ocidental é pequena, ótimo. Está em disputa o papel de cada um. Antes, o modelo tradicional era chefe é o pai, a mãe obedece, pode brigar, pode discordar, mas não pode publicamente dizer que o homem é uma porcaria, que tem que obedecer, porque isso rompe o modelo. Se não entra nisso. Isso é que está funcionando. Qual é a melhor forma de fazer funcionar? Essa é a discussão. Então, o pessoal diz, o modelo tradicional é isso, tem que voltar, que é o modelo, o pessoal usa religião para discutir isso, o pessoal diz, olha, como isso mudou, porque a mulher está no sistema familiar, mas também está no sistema produtivo, aí começa a discutir. Uma pessoa está numa função, mas não tem uma única função, tem outras funções, a ter a experiência da função no trabalho, começa a mudar a percepção dela do sistema familiar. Então, como é que a gente vai equalizar isso? O objetivo é como manter o sistema funcionando sem romper com o sistema. Deu para entender? Então, daí que você pensa a função. Havia outra perspectiva, na perspectiva marxista, que diz o seguinte: olha, o grande sistema que nos interessa, que vai marcar, não é o problema familiar, nem é empresa, é o sistema de produção dos bens, a produção e reprodução da vida na sociedade, que é o problema econômico social. E nesse processo é um sistema onde você tem conflito entre capitalistas que quer ganhar muito dinheiro, para isso precisa pagar menos salário, e os trabalhadores que ganham melhor e tem que diminuir o salário, o lucro de que está em cima. Esse é o conflito do sistema. E esse é um sistema que não é bom, etc, etc. Portanto, a gente tem que encontrar um caminho alternativo, que é chamado dialético. Sair desse sistema para um outro. Deu para entender dois modelos básicos? Obviamente, se você está pensando a partir dos pobres passando fome, não é discutindo a função, né? Precisa mudar essa situação. E aí vai dialogar, então, com ciências sociais de tradição marxista, que na época estava trabalhando, se chamava, tinha uma influência no que chama de teoria da dependência. Tá? Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente no país, tá? Era um dos autores importantes da construção da teoria da dependência, que era marxista. Você tinha essa tendência mais ampla, que tinha uma forte presença da linha marxista, mas tinha o Fernando Henrique Cardoso, que é muito mais weberiano do que marxista. Só para dizer essas. Tá? Mas o mais forte era na tendência marxista. E a teologia da libertação vai, então, por essa questão. Eu preciso de ciências sociais, funcionalismo, a teoria funcionalista não dá conta, vamos para a teoria da dependência, e essa versão mais marxista, porque uma das características que Marx é judeu. E tem uma lógica de pensar que é muito parecido com a Bíblia. E ele cita muitas coisas bíblicas, metáforas, parábolas. Né? E aí, então, você vai ter essa dimensão, um diálogo do teologia e interpretação com o marxismo. Tudo bem? Só que o marxismo tem um problema. O problema é que o marxismo era ateu. Marx inventa o ateísmo? Não. Ateísmo era a cultura dominante nas universidades no século XVIII para XIX. Tá? E XIX para XX também.
Porque, olha, com o cristianismo que tinha na Europa, os intelectuais bons, ah, eu posso crer em Deus e tal, mas a igreja aqui é outra coisa, né? Porque estavam tão a serviço, não da burguesia, mas da nobreza primeiro, que era o troço mais atrasado ainda, depois da burguesia. Então, só que aí veio de novo, não, tá vendo? O pessoal da igreja, que era contra a mudança da sociedade e das relações que havia no interior da igreja também, vamos dizer, não pode usar marxismo porque ele é ateu. Tudo bem? Você pega uma discussão para outra debate. Aí o pessoal, espera aí. Tomás de Aquino usou Aristóteles, que foi acusado de ateu. Porque no neoplatonismo, que foi usado pelos agostinianos, pelo grande teólogo que é Agostinho, tem toda uma metafísica onde tem Deus lá em cima. Tá? E os neoplatônicos e os gnósticos têm essa coisa meio mística. Tá? Então, era fácil você pegar filosofia neoplatônica e transformar na teologia cristã. O Aristóteles, não. Isso não entra em discussão. E se tem um Deus na metafísica que não é o Deus da Bíblia. Porque o Aristóteles diz o seguinte: Deus é um ser perfeito e perfeição significa não precisar de nada, não tem nenhuma carência. Perfeição completo. Se Deus se preocupa com seres humanos, esse Deus não é perfeito. Porque ele precisa falar, precisa pensar no ser humano. Senão vai dizer se Deus ama o povo, o ser humano, isso é bobagem, porque uma pessoa que ama o outro é porque carece, precisa do outro. Se precisa do outro, não é perfeito. Se não é perfeito, não é Deus. Pronto. Então, o Deus de Aristóteles não serve para a teologia. O Tomás disse que a filosofia de Aristóteles ajudava a entender um monte de coisa. Então, eu chamava, não, você está usando um filósofo ateu. Então, na década de 70, no auge da discussão de Marx e teoria da libertação, bispos a favor dos pobres entrou nessa discussão. Gente, a igreja usava filósofo ateu para falar Tomás de Aquino. Por que nós não podemos dizer o seguinte? Como na Idade Média batizaram Aristóteles, batizaram entre aspas, por que é que a libertação não pode batizar Marx no uso da teologia? E fez uma explicação legal. Disse, olha, no pensamento marxista, você tem um aspecto filosófico e um aspecto científico. Da análise do econômico, social, isso é científico. Se o universo tem Deus ou não, isso é uma questão metafísica filosófica. Nós usamos marxismo científico, das discussões sociais, não da filosofia. Da filosofia a gente precisa, não precisa. Isso até me parece, me lembra, o diálogo do Dalai Lama com os cristãos. Essa questão metafísica, filosófica geral, se Deus existe ou não me interessa discutir isso. Eu estou bem com o que eu tenho. Eu quero conversar com vocês sobre os problemas fundamentais da espiritualidade, que ele chama, que é o problema da desigualdade social e da crise ecológica. Isso é que nos interessa. É mais ou menos isso, você dialogar Marx e teoria da libertação. Deu para... Tá? Obviamente, isso valeu um pouquinho mais, depois o pessoal diz, aí voltou de novo. Não, teólogo da libertação. Não sei por que o pessoal tanto fala da teologia da libertação, quando de fato não existe socialmente a importância da teologia da libertação hoje. Aí o pessoal precisa de inimigo? Precisa, não, porque agora a campanha da fraternidade, que não tem nada a ver com marxismo, tem a ver com Bíblia falando de dar de comer, isso é coisa de comunista da teologia da libertação. Pelo menos está valorizando, de novo, resgatando a teologia da libertação. Tá, ótimo. Tem um outro aspecto das ciências modernas que é importante, que é o problema dos sistemas.
complexos, o sistema. No mundo pré-moderno, você tem relação sujeito e objeto. Eu estou vendo vocês na tela. Então, essa vista, essa visão que eu tenho, é um objeto da minha visão. Tá? Eu falo, a minha fala é voltada para vocês, objeto da minha fala, e quando vocês falam, eu sou objeto, sou aquele que recebe, penso e devolvo. Isso, relação sujeito-objeto ou sujeito-sujeito, pronto. Então, a intenção e a capacidade de entender, explicar e responder é isso. Resolve. Tudo bem? O que ciências sociais modernas descobriu? Que entre o sujeito que fala, objeto, barra, sujeito da conversa ou da relação, no meio tem uma coisa que a gente não vê, que é sistema. Como assim? 내가 한국말로 말하면은 나를 다 이거 잘해도 estão me entendendo? Não. O que está faltando? O que não está visível, que é o sistema de linguagem. Enquanto eu estava usando sistema de linguagem português, estamos de acordo. Na medida em que eu entendo, eu conheço um pouco da visão religiosa metafísica de vocês, eu vou fazendo, dialogando. Tá? Então, a gente tem uma comunicação. Se vocês, como me contaram, que vão numa igreja católica, na missa, vestida de... Quando vai vestida de budista civil, o pessoal nem sabe, né? Só parece uma roupa esquisita. Ainda mais, como tá isso, todo cabelo assim, não é punk. Não tem cara de punk. E é sem, sem cabelo, com roupa esquisita, esse povo esquisito vai ler na missa? Não, 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 aqui não. Você está rompendo, entrando num espaço que não é seu. Como assim? Eu caminhei, entrei, estava tudo funcionando. Ah, fisicamente você pode estar lá. A gente já teve, até que bom, olha, budistas querendo se converter católica. Mas quer com o budista, publicamente budista, participar da missa? Ah, não, mas o bispo concorda. Ah, é que o bispo perdeu a fé. Porque o bispo está num outro num nível, ou num lugar, num espaço de comunicação, de compreensão, diferente da comunidade que reage. Deu para entender? Então, entre essas duas pessoas, você e outro grupo que está lá, no meio você está tendo dificuldade de comunicação. Isto é sistema, dentro do qual a gente está. Deu para entender? Então, nós temos... Quem começou discutindo primeiro isso foi Adam Smith, com o sistema de mercado. Ele diz assim, como é que funciona o mercado do capitalismo lá? A pessoa trabalha, o padeiro faz o pão para vender o pão. E acorda cedo, etc., para ganhar dinheiro. O consumidor, o cara que vai comprar, ele vai lá, paga. Então, a intenção direta é se eu quero ganhar dinheiro, eu quero comer o pão mais barato possível. Então, você entra numa disputa. Ah, não vou mais comprar porque aquele pão é mais barato e é mais gostoso, ou é mesmo gosto e mais barato. Aí você entra no acordo. Como é que isso funciona? O resultado disso, aí o Adam Smith inventa isso. O resultado do processo é que todos ganham interesse, tem um avanço, melhora.
da questão econômica, mas o resultado era diferente. O resultado do cara que é padeiro é para ganhar dinheiro, não para ajudar a sociedade. E o cara que compra, ele está querendo economizar dinheiro. Mas tem algo, e ele vai dizer, então, isso que a gente sabe, não saber o que é, a gente chama de a mão invisível do mercado. Isto é, nós fazemos uma ação, uma intenção, o resultado geral não é aquilo que era intencionado, nem para o comprador, nem para o vendedor. O que, que teve no meio? Um sistema que a gente não via. Aí ele vai dizer, inspirado na tradição cristã, ele vai dizer que a mão providencial de Deus. O que é a mão providencial de Deus? Eu fui, minha filha está doente, quase morrendo, e não sabia mais como curar. Fui na igreja, rezei, fiz, não sei mais o que que faz antigamente, faz, sei lá, faz. Então, como é que chamava isso? Você faz da promessa, pum, a criança, a menina sarou. Como? Não sei. Foi milagre de Deus, é isso. Providência divina. Porque a intenção de fazer e o efeito é completamente desproporcional. Deu para entender? E existe efeitos não intencionais, que podem ser bons ou ruins. Sabe aquela coisa que você faz uma fofoquinha de brincadeira e dá um desastre? Ou você fala uma coisinha que não tinha o menor interesse, você não tinha nenhuma intenção, e melhora a vida assim, nossa, você mudou a minha vida. Eu falei, eu marquei aqui sem querer. Então eu estava dizendo, você fala uma coisa intencionalmente, só que o resultado é tão assim, a pessoa diz, nossa, minha vida mudou quando você falou aquilo. O quê? O que eu falei? Isso. Ah, mas eu falei com essa intenção, era simples. Não, mas olha, não sei o que aconteceu, mudou. Entre a intenção dessa pessoa e a recepção da coisa, tinha uma coisa no meio que gerou um efeito totalmente não intencional. Deu para entender? Então, a ação humana é intencional, tá? A gente tem uma intenção de fazer. O resultado não é direto. Você tem um sistema no meio. Um sistema de linguagem, sistema de cultura, sistema econômico. Né? Por exemplo, voltando para a Thaís de novo, ela foi na missa, foi tudo. A intenção dela era ajudar e tal, para a questão do ecumenismo, etc. E cria uma confusão. Mas não era a intenção. Isto não se mede somente por intenção. Então que a gente, como é que faz para evitar intenções, efeitos não intencionais ruins? Estude o sistema. Sabe, um exemplo bem concreto. Tem um rapaz, marido, tem uma esposa que ciumenta pra caramba, né? E a pessoa, e o rapaz não vem trabalhar, e você, amiga, não, deve ter acontecido alguma coisa, e liga para a casa dele, e quem atende não é colega, mas é a esposa ciumenta. Quem é você? A fulana de tal. Quem é você? Eu trabalho com o fulano. Desgraçado. Você está do caso. Aí eu penso, não, mas não era a intenção. Mas você, não, você sabia que ela é ciumenta. Como é que, por que você vai lá e liga para ela? Para ele? Não queria, não achava que ia falar com ele. Sim, mas você tem que imaginar que ela pode pegar o telefone. Isto é, você pode, ao analisar efeitos intencionais é mais fácil. Os efeitos não intencionais e depois os efeitos
não intencionais, efeitos não conhecidos. Porque entre o que eu faço, você tem um sistema. Deu para entender? Então, você tem dois aspectos. Analisar os efeitos não efeitos intencionais, é isso que você pensava, ótimo, deu certo ou errado. Então, fez certo ou errado. Os efeitos não intencionais, bons ou os maus, porque tem coisas que são efeitos, né, que eu falei do milagre. E depois tem os efeitos não previsíveis, que não dá para imprevisível, que pode ser desastre ou não. Eu estou colocando essa questão, o que tantos cristãos quanto budistas aprendem a trabalhar com a intencionalidade e tem dificuldade de compreender a dinâmica do sistema dentro do qual a gente está. Tudo bem? Deu para... Então, esse é um tema que a gente tem que considerar. E isto, a teologia da libertação começa a discutir isso. Obviamente, nem todos da teologia da libertação ou seguidores da teologia da libertação captaram isso e dizem, não, o capitalismo é ruim porque os ricos são ruins. Não, gente. O rico tem uma função, o capitalista tem uma função no sistema. Né? Eu sempre digo assim, gente, nos Estados Unidos tem dois tipos de presidente. O que dá lucro e o ex-presidente. Não deu lucro? Vai embora. Presidente de banco que está preocupado com o pobre vai ser missionário, sai do banco. O que não é da sua intenção, é da função. E se você faz uma ação bem intencionada, sem entender como é que funciona o sistema dentro do qual você está trabalhando, você pode fazer em ajudar os pobres, fazer um desastre. Essa está a discussão agora com o negócio dos bancos, da política do Lula. Né? Então, pensa, não! Aí o pessoal, não, tem luta, tem que o Lula e o Haddad tem que ir contra os banqueiros. Isso é uma boa intenção. Mas isso funciona no sistema econômico capitalista atual? Essa coisa não basta a intenção. Daí que a mediação socioanalítica não é somente entender as causas, mas você precisa entender como funciona o sistema dentro do qual a gente está atuando, qual é a ação. Então, se é problema da rito religioso, você tem que entender o sistema da linguagem religiosa, rituais, discursos, etc. Quando você está discutindo a questão econômica da pobreza, como é que funciona tal? E a pobreza na Ásia, no Sudeste Asiático, Tailândia, é capitalista, assim como no Brasil, mas tem uma dinâmica diferente. A vida concreta, o sistema concreto social da Tailândia ou da Coreia é diferente do Brasil. Daí a importância da mediação socioanalítica. Aquilo que você estava comentando, né? Quer dizer, não adianta trazer o humanismo budista da Taiwan para cá, que não funciona. Porque você tem sistemas culturais, linguísticos, econômicos muito diferentes. Deu para localizar? Os 3 pontos. Acho que eram 3 pontos, é isso? É. A diferença entre passagem da filosofia perene ou dos conceitos eternos para a questão da história e contexto social, e entender esse processo. Dois tipos de modelos de ciências sociais de escola funcionalista ou de tendência dialética, e depois a questão do marxismo como filosofia e como ciência, e depois a questão da ação do indivíduo ou do grupo, ação intencional, e os sistemas com os efeitos não intencionais. Muito assunto para 32 minutos, mas é isso mesmo. Né? Perguntas e comentários? Então, Jung, a questão do método ver, julgar e agir, o primeiro não é ver, não é isso? É. Eu tenho que fazer uma análise.
no campo da É, realidade que eu estou captando, percebendo. Mas aí vem uma pergunta: quais as categorias eu uso para analisar a realidade? Porque aí quem me dá isso é quem, afinal de contas? Porque eu posso analisar de diversos ângulos, né? Então, o que vai me dar isso é o materialismo histórico? não, aí É o depende. bíblico? Como que eu vou olhar isso? Tá. Então, vamos assim, primeira coisa, assim, ciências sociais, qualquer ciência, incluindo ciências sociais, só são necessárias porque o visão não dá conta. Hum, Aquilo que os olhos dão conta, para que precisa fazer ciência? uhum, Então, a pessoa, não, vamos ver. Sim, gente, né? Ver é imediato, pronto. Agora, quando ver o imediato não dá conta, isso é, você vê o que é coisa e tenta resolver o problema e não dá conta, você começa a fazer pergunta. Por que que não deu? Por que não deu? Aí você tem que estudar, isto é, vai olhar, estudar aquilo que os outros pesquisaram, não é isso? Por que que eu tomava água de um dia para outro e agora me dá dor de barriga desgraçada? A água é a mesma. Aí você, entrou micróbio. Como é que você vê isso? Você precisa de equipamento. E a própria palavra micróbio é invenção da ciência, né? uhum, O que que é micróbio? Algo vivo, não é isso? Hiper pequeno, e que não dá para olhar com os olhos. uhum, Essa é uma invenção conceitual. uhum. Então tá. Quando você pensa, qual é o teu problema? Sempre tem que começar com um problema. Se teu problema é, por exemplo, ver aqueles monges, aquele monge que veio recentemente, eu almocei com ele, Geshe Ah, alguma, Geshe Geshe, Choden. eu não vou aprender esses nomes. Mas, em todo caso, vocês tiverem que, por uma gentileza ou obediência, usar a roupa completa, como está essa foto aí, em vermelho, né? Isso. Por quê? Porque o chefe superior diz, na interpretação da forma como ele vê, tem que estar. Você podia dialogar. Vamos perder tempo com isso. A gente não ganha isso. Então, vamos fazer isso. Depois, quando ele for embora, a gente volta ao normal. O que a gente chama normal. Isso. Você negociou, você disse, olha, não vai dar conta. Essa intenção de a gente dialogar, vai perder tempo. E ele não vai aprender. Ele precisaria levar alguns meses para entender isso, mas não vai. Então, pronto. Então, esta decisão pressupõe uma análise do contexto e do sistema de linguagem de comunicação. É isso. Você já aprendeu a fazer com isso no cotidiano, ótimo. Quando você pega a questão da pobreza, se você não aprendeu sistema econômico social, ótimo, você vai levar tempo. Se você já sabe isso, você, problema de pobreza, por causa disso, o que aconteceu de 1970? Eu fui uma vez dar um curso em Cuba, né? E o pessoal estava em crise, foi no finalzinho das. Foi uns 7 anos atrás. E disse: olha, gente, eu entendi. Eu nunca estudei teoria econômica comunista de Cuba. Então, coloquei isto, vocês tiveram isso, olha, na década de 50, 80, vocês tiveram isso, aconteceu isso, a vida de vocês mudou, foi colocando. Aí enxerguei assim, nossa, você parece que entende cubano melhor do que nós. Eu falei, não, eu tenho uma teoria, eu trago as informações e a experiência que eu tive, informação que eu vinha associado, assimilando há 20 anos que eu ia lá, ótimo, porque eu já tenho treino. Tá? Então, agora, o problema da teologia da libertação é que você trabalha com pessoas, boa parte, são pastores e freiras, padres e freiras, que não estudam isso, e vai falar com o povo. Então, sabe, vai reduzindo, 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 e depois o pessoal acha que isso dá conta de explicar a realidade. Não dá. Explica, dá conta do que eles resolvem no cotidiano, o nível de conhecimento que eles podem. Mas para tirar conclusão do que deve fazer, o que deve ser, o que Lula deveria estar fazendo, não dá. Você precisa de conhecimento científico. Tá, mas então que o povo precisa ter especialista? Precisa. Uhum, Então você não é democrático? São coisas diferentes. Eu sempre digo, gente, quem tem problema de coração
de mal, assim, vai ter precisar de cirurgia de coração, você vai aonde? No pastor ou você vai no cirurgião, de cardiólogo, cardiologista? Claro, os seminaristas, claro, tá. Agora, quando você vai discutir o que você vai fazer na tua vida, o teu coração, onde você vai ter que botar? Porque tu tá com o coração pesado, como é que você vai liberar com isso? Você vai estar no cardiólogo, cardiologista ou no padre? Ou no pastor? No pastor, isto. Você tem que saber a linguagem e o sistema que você está. Deu para entender? Uhum. É daí que a gente precisa saber onde é que a gente está, em que lugar a gente está situando o problema. Ok. Agora eu vou deixar espaço para o pessoal perguntar. Vamos lá, pessoal. Senão fico só eu. Se deixar aqui, eu monopolizo o Jung e sai daqui 10 horas da noite, hein? Vamos lá. Não vai porque eu vou embora. Professor, eu tenho uma Ah, pergunta, mas é que o professor estava falando, né, da questão dos debates, né, na Europa, e eu queria saber um pouco mais, que os teólogos da libertação que foram para os Estados Unidos, latino-americanos, eles acabaram alterando a maneira pela qual eles pensam algumas categorias. Então, ficou diferente do que é no Brasil e bem diferente também do que foi levado para a Europa. Eles discutem outras categorias. É, isso, o professor poderia falar um pouquinho dessas diferenças, porque para eles não é uma crítica direta não tem uma crítica ao capitalismo, né? Mas sim é uma coisa de classe, não é? não, depende, vamos lá. De que época nós estamos falando? Tá? Primeiro, então, se a gente pegar da primeira geração, 1960 e 70, final de 60 e 70, quem foi para os Estados Unidos foram protestantes. Tá? Isso é uma tradição, assim. Na América Latina, as igrejas protestantes estão conectadas com os Estados Unidos. Então, Rubem Alves estudou onde? Estados Unidos. Rôle II, não, Rôle II é que é português, católico. Miguel Bonino, ele estudou lá, ensinou lá, tá? Ah, indo lá, obviamente eles dialogaram mais com um filósofo do que cientistas sociais, tá? Só que são pessoas que tiveram preocupações econômicas sociais, tá? E aí dialoga. Então, por exemplo, se você pegar o Ben Alves, ele vai dialogar com um filósofo, tá? Ele vai dialogar com quem? Então, com a escola de Frankfurt, é, o homem unidimensional. Alguém me procura isso na coisa. Então tá, ele fez isso. Então ele dialoga com o neomarxista e discute psicanálise. Tá? Não é à toa que o Benhous depois vai trabalhar com Oi, a Marcuse. psicanálise. Isso, Marcuse, obrigado. Tá? Os católicos foram mais para a Europa, particularmente Itália e França. Tá? Cada um foi fazendo seu caminho. Não era, eu vou lá para a interpretação. Nem existia interpretação, eles estavam inventando essas coisas. Tá? Então, por exemplo, Gustavo Gutierrez, ele foi estudar, era padre, foi estudar psicologia. Psicologia e psicanálise, fez mestrado lá. O Guasman foi fazer teologia moral para questões sociais. Ele depois vai para a Alemanha e estuda ciências sociais com Adorno, que é um grande pensador do século XX. Tá? Obviamente, cada pessoa tem abordagem diferente, porque estudou autores diferentes. Além da perspectiva pessoal, experiência pessoal, você tem com quem estudou, onde estudou. Porque se você vai num lugar, obviamente você é marcado pelo orientador. O Assmann, na Itália, ele trabalhou com Gregoriano, estudou na Gregoriana, que é uma universidade importante no mundo católico, e ele sempre fala da importância do pastor, do padre moralista, que discutiu a questão social. Normalmente a Igreja Católica falava moral, era basicamente da sexualidade e bioética, mais sexualidade que outra coisa, e esse professor também trabalha questões sociais, e ele trabalhou o pecado social, o Wasserman. Tá? Então, você tem não dá para saber. Aí, no diálogo, é que você vai estar cruzando e tal, tem convergências, tem divergências e tal. Então, não é essa a questão central. A questão são pensadores que aprenderam que
que a pergunta e as mudanças da realidade exigem novas abordagens e novas perspectivas. Então, o quadro vai mudando. Então, o Gossman tinha uma visão de que não precisava do mercado depois da libertação. Tá? Depois ele vai dialogar com o Franz Inkilamer, que é amigo dele, que ficaram amigos, que é economista, e ainda não funciona. E por isso e tal, ele estuda, discute com ele anos, depois chega a conclusão, isso, eu estou errado. Não dá para ter uma economia, uma sociedade sem mercado. Então, a gente precisa diferenciar o mercado capitalista de um mercado não capitalista, moderno. Pronto. Os teólogos da libertação, uma boa parte, não, porque não estudou a discussão que Rinkelhammer fez. A discussão que Rinkelhammer fez é uma discussão filosófica e econômica. E os teólogos da libertação não estavam nessa linha. Eles achavam que Deus vai dar um jeito e resolve o problema da economia sem mercado. Percebe? Então tá, e aí é assim, todas as escolas têm assim. Aí vai tendo subdivisões, né? Mas alguém com uma pergunta? Eu estou falando de coisa muito complicado. Professor Gilmar, Fala, Tadinho. eu queria saber, talvez seja uma falta de conhecimento da minha sobre a teologia da libertação, mas como que a teologia da libertação, os teólogos, né, lida o movimento hoje com essa questão sobre o marxismo, sobre a heresia, essas coisas de comunismo que ficam em cima e minando, né, a teologia da libertação. Como que funciona? Tá, então vamos lá. Então vamos diferenciar assim. Eu vou responder, mas deve ser assim. O importante para vocês, na minha visão, é que vocês aprendam, acompanhem um método, para que vocês aprendam a usar isso na discussão de vocês no budismo no mundo de hoje. Tudo bem? Só para localizar. Aí, discutindo algumas concretas, bem do que está fazendo teologia de libertação, vocês podem ter uma ideia. Ah, tá, teologia de libertação está nessa crise, provavelmente nós, do budismo, nessa direção, vamos ter pessoas apanhando, batendo na gente por conta daquilo. Tudo bem? Isso vai localizar. É bom aprender com a história dos outros, né? Gente, olha, teoricamente, essas discussões já foram resolvidas na década de 80. Tá? Se você pega pessoas da teologia, você tem assim, Clodovis Boff, irmão do Leonardo Boff, que era um dos grandes nomes da teologia da libertação, ele disse, há uns 7 anos atrás, numa entrevista, ele disse, olha, precisa parar de discutir teologia da libertação. Perdeu relevância. O que a teologia de libertação fez, ajudou muito, foi a questão da opção pelos pobres. Isso foi que fundamentou. Ótimo. O resto, isso já virou parte da igreja. A teologia de libertação já não contribui nada mais. Ponto. Esquece com isso. Tá? E eu continuo achando que não, porque tem outras abordagens do capitalismo, coisa. Por exemplo, a questão do desejo, o fetiche da mercadoria, isso. Tá? O desejo do consumismo, etc. Mas o Clodovis, num livro, ele tem um parágrafo, um capítulo que dialoga com o meu livro Desejo, Mercado e Religião. Tá? E no final, olha, tem essa coisa e tal, mas isso não é questão teológica central. E eu fico pensando, se isso não é central, para que serve para a espiritualidade cristã? Se a questão do desejo não tem mais nada a ver. Porque, no fundo, conversão é um problema do desejo. Conversão religiosa é mudança do desejo fundamental. Eu desejo ser como esse tipo de pessoa, que tem dinheiro, tem muita mulher, tem iate, etc. Esse é o meu ídolo, meu herói. De repente, nossa, minha vida mudou. O meu desejo agora é abdicar do desejo. Porque eu descobri um negócio lá no tal do budismo, meu desejo mudou. É isso a conversão. Ou no perspectiva da libertação, os caras querem ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Agora não, agora eu acho que solidariedade é importante, mais importante. Isso, pum!
Por quê? Porque Jesus falou isso. Isto é a conversão. Tá? Por quê? Porque a teologia... Vamos lá. Para que serve teologia para o padre? Para que serve padre? Por que o padre e sua teologia tem importância no mundo? Ah, porque Deus é importante. Tá? E o que é importante em Deus? Salvar. Como assim? Você não chega a Deus sem passar pela Eucaristia. E quem pode chegar na Eucaristia? As pessoas que têm acesso à missa. E quem é a pessoa mais importante na missa? O padre. Pronto. Então, se você tem o desejo de que seja a pessoa mais importante, ou uma das pessoas importantes, a sua teologia coloca no centro aquilo que você faz na sua função. Tá? Se você tem como objetivo teológico e vida religiosa que as pessoas todas tenham uma vida decente e que as pessoas conheçam o caminho verdadeiro da realização humana, o fato de ser padre ou monge pode ser útil, mas não é central. Porque nenhuma função é central, percebe? Então, nós vamos essa discussão da função e dignidade. Deu para entender? Então, nós temos um outro problema na teologia. Tá? Então, os padres querem que seja importante. Aí, o que a teologia de libertação fala, não coloca o padre importante. Não coloca a religião, não. O que é importante não é a religião, é importante a vida das pessoas. Para defender a vida das pessoas, religião é importante. Não, religião é a coisa mais importante, porque eu sou pessoa importante. Então, no fundo, eu desejo ser importante. Ser importante. Que esse é o problema das origens, das causas do sofrimento, segundo o Buda. Não é isso? A ideia de que sou uma pessoa de uma substância essencial, importante. Não é. Ninguém é. Ah, então você é que é inferior? Não, ninguém é inferior. Porque na medida que não tem mais, tudo é interdependente, não tem o critério, quem é o superior e quem é inferior. Ah, não, mas isso eu não quero. Ah, você precisa passar por caminho da purificação, da meditação, da aprendizagem. É isso. Deu para. Então, Deu nesse sim. processo, aí você precisa entender as teorias. Uhum. Tá? Mas ficou muito mais Ah, claro para mim. Obrigada. tá. Thaís, queria fazer uma pergunta, Thaís? Ou não? Não estou te enchendo o saco, não. Eu, né, que lá no, na verdade era desde, nossa, o microfone voltou a funcionar, que bom. Você falou das duas formas de conhecimento e depois você falou da ortopraxis, né? Agora se desenvolveu do ver, analisar, aí foi. Mas então esse desenvolvimento ele parte de uma verdade que está na Bíblia, mas aí ele vai se adaptando pela Começa da prática. verdade, ele está falando? Porque ele Tá, tem um ideal lá e ficou meio confuso para mim. tá. Nós temos um outro problema, que é o que significa verdade. Tá? As coisas vão complicando, tá? Mas é assim mesmo, tá? Senão, para que serve? Se for muito fácil, o professor perde emprego, né? Rapidinho. Então, tem que... Tá? No mundo ocidental, verdade é uma afirmação essencial, que vale em si. Tá? Então, a doutrina verdadeira é isto. Então, o que é a verdade? Então, na perspectiva de Jesus, especialmente que aparece no Evangelho de João, tá? Porque você tem a interpretação de Jesus também, mas também na tradição budista, as poucas que eu consegui captar e lendo, é isso, o critério, a verdade não é uma afirmação que está lá. A verdade é o caminho de viver, melhor forma de viver. Então, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? A palavra verdade não faz sentido. Na tradição ocidental, verdade é uma afirmação
uma afirmação é verdadeira quando esta afirmação se adequa à descrição do mundo, de um objeto. A água ferve a 100 graus centígrados. Essa frase é verdadeira ou falsa? Lembra da provinha? É verdadeira, porque a frase, a expressão, é adequada para o objeto em discussão. Jesus dizer, eu sou a verdade, não é frase. Não tem essa coisa. Como é que você julga? Você pode dizer que o Buda, Jesus pode dizer, eu sou judeu. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, isso. Essa afirmação. Eu sou a verdade, não faz sentido. A não ser que você diga que a verdade é algo que você faz. A verdade não é discussão sobre o que é a coisa, mas o caminho de ser como ser verdadeiro humano, um bom ser humano. Tudo bem? Tá? Isso parece, na minha interpretação, da discussão do Buda dizendo que é Dharma. Como ele é teoria do que é realidade? Porque, na perspectiva indiana, Dharma é o que descreve o universo, a realidade essencial. E quando o Buda diz, eu sou Dharma, peraí, você é um conjunto de livros? Conjunto de... Não, esse é o caminho de realizar aquilo que é realmente o ser humano deve ser, ou pode ser. Eu estou interpretando. Eu estou fazendo uma leitura joniana do Evangelho de João a uma afirmação de Dharma, tudo bem? Do Buda. Porque são intuições semelhantes que saem dessas teorias filosóficas da dominação, que definem, isto é, a priori. Tá? E quem tem controle dessa verdade é o controle da ortodoxia. Não. Deu para. Então, por exemplo, essa é uma discussão. Agora já estouramos o horário, então, assim, é, os três joias, eu estou traduzindo que o Buda, que o Dalai Lama fala, que é Buda, Dharma e a comunidade, a palavra que eu não sei como é Sangha. que é. Hã? Sangha. Sangha, isso. O que é isso? Ele fala, que coisa legal. Eu gostei. Porque você tem a pessoa que você tem como referência, essa é a pessoa que devemos seguir, essa é a pessoa. Tá? Você tem o ensinamento, só que não é o ensinamento do que é a essência do universo, mas o caminho da vida dele. Tudo bem? E como é que você experimenta isso, entende isso e aprende? Porque você aprende errando, acertando, os outros corrigindo, etc. Isso você faz na comunidade. Sem comunidade, você não faz aprendizagem, porque a aprendizagem não tem um modelo pronto. Não tem uma doutrina que você vai lá, repete e checa se a frase está correta ou não. Mas o modo de viver, como é que você mede que eu acertei, errei? O que estou melhorando ou piorando? É na convivência da comunidade. Isso é parecido com as trindades de Jesus, do cristianismo. Tá? Mas, assim, parece... Tudo bem? Eu só quero... Então, tudo isso volta à discussão, assim, repensar o conceito de verdade. Não... Quando você fala verdade biológica, tá, isso, estou falando... Mas quando falando em termos espirituais, existenciais, da vida, estão falando a verdade está o caminho de realização, tá? Que o modelo de Jesus ou do Buda ou de outros deu para. Então, no fundo, é assim, estamos discutindo ciências sociais, mediação socioanalítica como uma questão científica para poder entender, mas a motivação não foi da questão científica. Isso não é coisa de, eu quero saber como é que funciona a sociedade. Não, a mediação, a causa, motivação
Está onde? Na primeira aula. Na segunda, primeira ou segunda. A indignação ética. Isso está errado. E quem me diz que isso está certo ou errado? Você tem uma intuição, tá? Que o livro ainda não chegou. Porque você poderia ler o livro funcionalista dizendo isso. Pobre é pobre por conta disso. Outro não, isso é resultado da injustiça. Tá? Essa escolha por um livro, uma escola, outra, tem uma opção anterior, que é ética. Não, isso aqui está errado. Não sei explicar, mas algo me disse que está. E como é que se aprende isto? Não veio do céu. Alguém ou ficou na história da tua vida alguma coisa e, por um dado momento, você, despertou. Esse é o processo de despertar. Deu para... Ajudou muito, obrigada. Tá. Chegando, gente. Eu gostaria que na próxima aula, semana que vem, a Nayara e Bruna falassem. Porque eu vejo esses dois, assim, os olhos assim olhando e não está falando. Mas tudo bem? Não, não fiz nem muita heresia. Por exemplo, se fizeres, está desculpado porque eu estou explicando teoria de libertação e não o budismo. De vez em quando dá uns palpites do lado, mas é para... Olha, pode ser que seja ajuda a entender esse caminho. Tá bom, gente? Vamos embora? Bora, obrigada, professor.